Tá, e agora? Hein? Não? Ah, tá. Eita, nós. Vamos lá. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Eu estava dizendo lá no WhatsApp que hoje a gente vai estudar alguns crimes de perigo, né? Então, o raciocínio é um pouquinho diferente, mas vocês são inteligentes e vocês vão compreender rapidinho, vocês vão ver só. Tá? Vou esperar essa galera entrar aí. Estamos com 22 online. Vamos chegar nos 30? Deixa eu chamar a galera aqui. Bom, vamos lá, vamos lá. Então, a última aula do bimestre, né? Semana que vem já é prova. Quem está animado para a prova aí? Hã? Tá animada, Laísa? Para a prova? Jéssica, não? Trabalho. Deixa eu ver como é que é o negócio de trabalho aqui mesmo. Prova vale 6, vai ter um fórum que eu vou abrir no Moodle, vale 2, semana jurídica vale 1 e participação vale 1. Tem que abrir esse fórum aí. Tentar abrir o fórum hoje, tá bom? Tentar. E vocês participam do fórum lá. Então vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar aqui. A sexta aula, vocês tiveram um feriado, né, na segunda-feira, então por isso que vocês têm uma aula a menos de penal em relação às outras matérias. Nas outras matérias vocês já estão com 7, em penal vocês estão com 6. Hoje a gente vai ver então crimes de periclitação da vida e da saúde. Periclitação. Periclitar é pôr em risco, né? Periclitação vem de perigo, vem de risco. Periclitação da vida e da saúde são condutas, né? É o capítulo que trata da pessoa, né? Que tem a pessoa como objeto do crime, mas que aqui está protegendo a saúde e a vida indiretamente de atos que são perigosos, de atos que são potencialmente lesivos. São atos que vão colocar em risco a vida e a saúde. Então, são os chamados crimes de perigo. Nós temos uma dicotomia, né? Uma binariedade entre crimes de dano e crimes de perigo. Crimes de dano não é o crime de dano propriamente dito de ir lá e quebrar o computador, quebrar o celular, quebrar o veículo, quebrar a janela. Não é esse crime. Crimes de dano, né, em sentido lato, em sentido amplo, é o crime que ele só vai se consumar, né, ele tende a se consumar quando o bem jurídico protegido sofre um dano, sofre uma lesão. Então, o homicídio, por exemplo. O homicídio é um crime de dano, porque o homicídio ele se consuma quando o bem jurídico vida sofre o dano. A lesão corporal é um crime de dano. Por quê? Porque o crime de lesão corporal ele se consumará quando houver um dano à integridade física. O aborto é um crime de dano, porque ele se consumará quando houver um dano à gestação e ao feto. E assim por diante. Mas tem algumas condutas que elas não chegam a causar um dano ao bem jurídico, mas nem por isso elas não merecem ser punidas. Elas merecem ser punidas justamente porque perigosas.
Não é porque elas não causam o dano que elas deveriam passar em branco, passar impune. Porque elas são perigosas, elas acabam sendo punidas pelo simples fato de serem perigosas. Esses são os crimes de perigo. É quando o legislador estabelece algumas condutas que, quando praticadas, causam um risco ao bem jurídico, um risco importante a ponto de ser do interesse do direito penal. Esses são os crimes de perigo, e a gente tem aqui dois exemplos, né, que nós trataremos na aula de hoje. Se der tempo, a gente complementa com mais um tipo penal no próprio WhatsApp, tá? Então aqui, perigo de contágio venéreo e perigo de contágio de moléstia grave, de doença grave. São dois exemplos de crimes de perigo, tá bom? Vamos ver então essa questão aqui de crimes de dano e crimes de perigo. Então, vamos lá. Crimes de dano. Eu acabei de dizer, né? Exige-se para sua configuração a efetiva lesão ao bem jurídico protegido pelo tipo penal, exemplo, homicídio, lesão corporal, aborto, etc. E os crimes de perigo. O legislador visa proibir comportamentos, inibir, melhor dizendo, né? Comportamentos que tenham probabilidade de causar danos a bens jurídicos. Pune-se a prática de um comportamento típico que produza um perigo de lesão ou uma probabilidade de dano. Então, as condutas são punidas, são criminalizadas, são típicas, porque elas são perigosas a um determinado bem jurídico. Aqui não é qualquer bem jurídico, é o bem jurídico vida e saúde. Dentro dos crimes de perigo, nós teremos mais uma bifurcação. Nós teremos mais uma dicotomia. Porque dentro dos crimes de perigo, nós podemos trabalhar com crimes de perigo concreto e com crimes de perigo abstrato. O que é um crime de perigo concreto? É aquele que, para sua consumação, ele demanda uma relação de proximidade concreta, né, do bem jurídico com o risco praticado. Sua consumação exige a comprovação da proximidade do perigo ao bem jurídico e da capacidade lesiva do risco. Ou seja, nos crimes de perigo concreto, vai ter que ficar demonstrado no processo que aquele bem jurídico efetivamente esteve em risco. Porque efetivamente o autor estava contaminado, porque efetivamente houve um risco à saúde, a pessoa poderia ter morrido, por exemplo. E os crimes de perigo abstrato, quais são? Crimes de perigo abstrato são aqueles em que a conduta é punida por presumir-se o perigo dela decorrente. Não importa se o ato tem ou não possibilidade de causar dano ao bem jurídico que se queria proteger. Vamos dar um exemplo aqui. O crime de porte ilegal de arma de fogo. Crime de porte ilegal de arma de fogo. O simples fato de portar uma arma de fogo é uma conduta perigosa. É uma conduta que o legislador presume colocar em risco a coletividade. Aí a gente precisa analisar o seguinte: o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo um crime de perigo, porque o simples fato de portar a arma de fogo já é perigoso, já coloca em risco a sociedade, mas seria um crime de perigo abstrato ou um crime de perigo concreto? Prevalece atualmente a ideia de que o porte de arma de fogo ilegal é um crime de perigo abstrato. Por quê? Porque eu não preciso analisar se a arma está municiada ou não, está montada ou não. Desde que ela seja capaz de realizar disparos, há uma presunção de perigo para a sociedade. Então, o porte ilegal de arma de fogo, por que ele é punido? Porque se ninguém atirou em ninguém, professor, se ninguém traficou essa arma, se ninguém importou ilegalmente essa arma,
A conduta do indivíduo é tão somente levar consigo aquela arma sem autorização para tanto. Por que isso é criminoso? Porque se trata de um crime de perigo. A simples circunstância de haver alguém portando consigo uma arma de fogo é algo perigoso. Mas daí a pessoa não pode falar, mas ela está desmuniciada. Isso não afasta a tipicidade. Porque para a doutrina e jurisprudência, o porte ilegal de arma de fogo é um crime de perigo presumido. Presume-se que aquela conduta seja perigosa. Tudo bem? Outras coisas que podem se discutir depois é se essa arma está quebrada, se essa arma não pode jamais realizar disparos, se ela tem um defeito que é um defeito absoluto, que impede qualquer realização. Aí poderíamos pensar em outras hipóteses, mas fugindo aqui à temática da aula. Então, lembrar, os crimes que nós estudamos até agora, do 121 ao 129, são crimes de dano. Dano a quê, professor? Dano ao patrimônio? Não, ainda não. Mas são crimes de dano a um bem jurídico. Ou seja, o 121 é um crime de dano à vida, assim como o aborto é um crime de dano à vida, porque ele causa um dano, quando consumado, ele causa um dano ao bem jurídico vida. A lesão corporal é um crime de dano, porque quando consumado, ele causa um dano ao bem jurídico e integridade física, integridade corporal, ou à saúde. Então, são crimes de dano. Agora, nós estamos estudando crimes de perigo. É como se o legislador colocasse o seguinte, olha, além desses crimes de dano contra a vida e a saúde, a integridade física, que estão ali do 121 ao 129, há também algumas condutas que nós vamos punir por serem perigosas ao bem jurídico, vida ou saúde. Por quê? Porque se nós não puníssemos, não tipificássemos tais condutas, essas condutas poderiam ser praticadas sem que o indivíduo respondesse por crime algum, muito embora colocasse em risco a vida das pessoas. E o legislador não quer, e o Estado não quer, que a vida e a saúde das pessoas sejam sequer colocadas em risco. Tudo bem? E daí pensar. Crimes de perigo pode ser crimes de perigo concreto, eu preciso demonstrar, no caso concreto, o risco. A gente vai ver um exemplo já no próximo delito. E crimes de perigo abstrato, como é, por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo. Eu estou presumindo que o fato é perigoso, ainda que a arma esteja desmuniciada no momento em que ela está sendo transportada. O próprio tráfico de drogas é assim. É um crime de perigo. Porque aquela conduta de tráfico de drogas é uma conduta perigosa. Pode ser que o indivíduo não seja flagrado vendendo propriamente a droga, mas o simples fato de levar consigo a droga para entregar ao consumo de terceiros é uma conduta perigosa. Dirigir embriagado. Você imagina um indivíduo que está conduzindo o veículo embriagado, ele vai incidir lá no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. É um crime. Mas imagina que esse indivíduo está dirigindo o veículo embriagado, mas ele é um excelente motorista mesmo completamente embriagado. Ele conduz o seu veículo dentro do limite de velocidade, ele sinaliza as mudanças de faixa, ele para nas placas de pare, ele para no farol vermelho, ele dá passagem para o idoso na faixa de pedestre, ou seja, é um motorista que bêbado dirige melhor do que muita gente que dirige sem estar bêbado, vamos dizer assim. Aí você poderia alegar, pera lá, mas não houve um risco concreto. Não importa. O simples fato de dirigir embriagado causa um risco à coletividade e esse risco é presumido. Portanto, esse artigo 306 é um crime de perigo abstrato. Beleza? A maior parte dos crimes de perigo serão crimes de perigo abstrato, em que você não precisa demonstrar, no caso concreto, o efetivo risco. Basta a abstração do risco. Na maior parte dos crimes de perigo, é assim que funciona. Basta essa abstração, basta essa suposição de que o ato é perigoso. Então, fica aí com esses exemplos, né? De dirigir embriagado, mesmo que ele esteja dirigindo bem, é crime. De levar uma arma e portar uma arma sem
ter o devido porte de armas, ainda que essa arma esteja desmuniciada. No caso concreto, não há risco, a arma está desmuniciada, ela é tão perigosa quanto um telefone que você pode lançar na cabeça de alguém. Ela é tão perigosa quanto uma enxada que ele tenha no veículo, que você possa bater na cabeça de alguém. Mas, para a doutrina de jurisprudência, aquela arma, mesmo desmuniciada, ela aquele porte é um porte criminoso, porque você vai presumir o risco daquela conduta. Essa cadeira fica baixando sem que eu mande. Muito bem. Então vamos lá. Vamos para esse primeiro crime de perigo aqui. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então veja só, quem é que incide nesse delito? É um indivíduo que tem uma doença venérea. Doença venérea é aquela doença sexualmente transmissível pelo ato libidinoso ou pela relação sexual. Professor, qual que é a diferença entre relação sexual e ato libidinoso? A relação sexual, ela pressupõe coito, penetração. E mais do que isso, ela pressupõe essa penetração dita ortodoxa, né? Penetração pênis-vagina. Ato libidinoso diverso é todo ato de caráter sexual para além da penetração dita natural, cópula, pênis, vagina. Então, relação sexual é a cópula, pênis, vagina. Ato libidinoso diverso é todos os atos de libidinagem, de satisfação da libido, desejo sexual, que não envolvam a cópula, pênis, vagina. Então, o beijo lascivo pode ser? Pode, aquele beijo que põe a língua para dentro da boca da pessoa, um desentupidor de pia. Outro tipo de coito, sexo oral, por exemplo, é um ato libidinoso. Então, veja só, é alguém que vai expor o parceiro sexual, por meio das relações sexuais ou outro ato libidinoso, ao contágio de uma moléstia venérea, uma doença sexualmente transmissível, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Professor, então se o indivíduo ele tem lá gonorreia, ele tem sífilis, você está curioso para ver isso? Dá um Google e clica em imagens. Gonorreia, sífilis, cancro mole, coisas muito bonitas de se ver. Então, esse indivíduo, ele tem essa doença sexualmente transmissível, né? Ele é portador dessa doença. E ele faz sexo com outra pessoa, expondo essa pessoa, o seu parceiro sexual, ao risco de contaminação, ele incide no artigo 130. Mas, professor, e se contaminar? Se contaminar é outra história. A gente está falando aqui do perigo de contágio. Porque você imagina o cara que tem uma doença sexualmente transmissível e faz sexo com o seu parceiro e o parceiro não se contaminou. Ele tem histórico de atleta. Ele não se contamina. Se nós não tivéssemos o artigo 130, essa conduta seria atípica. Porque, veja, se não houve contaminação, não teve lesão corporal, nem morte. Muito menos morte. Então, ficaria por isso mesmo? Para que não fique por isso mesmo, é que existe, por exemplo, o artigo 130. Porque o artigo 130 vai punir a conduta pelo simples fato da conduta ser perigosa ao bem jurídico, vida e saúde. Então, houve uma exposição do bem jurídico vida, houve uma exposição do bem jurídico saúde ao risco de dano. Por isso que é um crime de perigo, não é um crime de dano. Mas, professor, e se houve a contaminação? Aí a gente já vê. Aí, calma, porque daí houve dano. Tudo bem? Então, olha só. Vamos para a análise do tipo, né? O tipo objetivo. O núcleo é expor. Então, o indivíduo vai expor, vai viabilizar uma contaminação.
Os elementos descritivos, de que forma que essa exposição do bem jurídico ocorre? Bom, vai existir essa exposição, ela vai se realizar por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Relação sexual, cópula, pênis, vagina, qualquer outro ato libidinoso, qualquer outro tipo de cópula. Sexo anal, sexo oral, beijos lascivos, são atos libidinosos. Qual que é o elemento normativo? O que eu preciso ver na norma, avaliar, valorar? Contágio de uma moléstia venérea. Não é qualquer doença. Tem que ser uma doença venérea. O que é uma doença venérea? É aquela doença sexualmente transmissível. Então, basicamente, eu terei que analisar um laudo médico para ver se o laudo médico vai colocar lá o CID, se trata de uma doença sexualmente transmissível, se trata de uma doença venérea. Muito bem. Então, doença venérea aqui, né? Os exemplos de doença venérea. Sífilis, gonorreia, cancro mole, essas são as mais famosas, tá? Mais famosas. Professor, AIDS. Não, AIDS não é doença venérea. Como não é doença venérea? Não é. A AIDS não se transmite apenas pelo ato sexual. O indivíduo pode contrair HIV e depois desenvolver a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Ele pode adquirir compartilhando uma seringa contaminada, por exemplo. Ele pode adquirir se contaminando com sangue de terceiro. Então, ele não é uma doença venérea. A AIDS não é uma doença venérea. O HIV pode, inclusive, ser transmitido de maneira venérea, né? Por meio venéreo. Mas a AIDS não é necessariamente uma doença venérea. Então, não estamos falando aqui da AIDS, não entra aqui, tá? O tipo subjetivo é o elemento volitivo, é a subjetividade do indivíduo, o que está na sua vontade, né? Olha lá, vamos voltar aqui, ó. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, são os elementos descritivos. A contágio de moléstia venérea, esse daqui é o elemento normativo, eu preciso investigar se aquela moléstia que o indivíduo possui é uma moléstia venérea. E daí nós vamos para o elemento subjetivo, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, quando sabe, é o dolo direto. O indivíduo sabe porque ele já fez exame e ele sabe que tem sífilis. Ele foi no médico, o médico pediu o exame, ele fez o exame e ele tem lá o diagnóstico. Ele sabe que tem sífilis. Ele sabe que tem gonorreia. Então, esse é o dolo direto. Mas não precisa ser só dolo direto. Também cabe o dolo eventual. Como? Porque fala aqui, ó, ou deve saber que está contaminado. Então, ele sabe porque ele já tem o diagnóstico. Ele deve saber. Por que ele deve saber? Porque cheira mal, o aspecto não está legal, junta mosquito, tem larva, tem isso, tem aquilo, está mofado. Mas mesmo assim, ele quer fazer sexo. Ele deve saber que tem alguma coisa errada. Que o cheiro não está certo. O aspecto não está certo. Né? E ainda assim ele vai fazer sexo. Então aqui é o dolo eventual. Dane-se. Dá na mesma. Né? Dolo direto ou dolo eventual. O bem jurídico tutelado, né? Saúde humana. Então tomar cuidado aqui, né? Na análise do tipo aqui, pelo menos tipo objetivo, subjetivo e bem jurídico tutelado. No tipo objetivo é a exposição que é punida, é esse o verbo, é esse o núcleo, tá? De que forma que ocorre essa exposição ao risco, ao perigo de contaminação? Relações sexuais ou atos libidinosos. É qualquer doença? Não, é doença venérea. Então, eu tenho um elemento normativo, eu preciso que isso seja valorado, analisado. Tipo subjetivo, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Logo, dolo direto ou dolo eventual. Bem jurídico tutelado, saúde humana. Bom, vamos lá. Daqui a pouco a gente vai voltar nessa questão do dolo aqui, porque ainda não acabou. A gente ainda tem que fazer mais umas análises. Mas vamos ver os sujeitos por enquanto.
Sujeito ativo. Mas se uma pessoa tem HIV, professor, e mantém relação sexual com várias pessoas, com o intuito de transmitir a doença, a gente vai ver. Tá? Que veja só, quando a pessoa tem o intuito de transmitir essa doença, o HIV, ou ela vai responder por lesão corporal grave, gravíssima, ou vai responder por tentativa de homicídio. Varia na doutrina e na jurisprudência. Mas olha só como você colocou, Daniela, essa pergunta, né? Ela mantém relação sexual com várias pessoas com intuito. Então, ela tem o dolo de transmitir. Ela tem o dolo de transmitir. E aqui no 130, nessa modalidade básica aqui do caput, veja, o dolo do indivíduo, aqui no 130, não é de transmitir. Como não é de transmitir? Não, o dolo dele, olha, é em relação a saber que está contaminado. Ele não está pensando em passar a doença para alguém aqui no 130. Ele quer o quê? Ele ou ela, tá? Né? O sujeito ativo aqui, o que ele quer? Quer transar. Quer fazer sexo. O dolo dele é nisso. É saber que está contaminado, querer expor, por meio do sexo, ao risco de contaminação, ou é dever saber, porque está fedendo, porque está com aspecto horrível, mas ainda assim ele quer fazer sexo. Então, o dolo dele é na exposição, não é necessariamente de querer que a pessoa seja contaminada. Ele quer satisfazer o desejo sexual, ainda que o seu aparelho sexual esteja bem abatido, danificado. Você entendeu? Agora, sujeitos aqui, né? Sujeito ativo, qualquer pessoa, desde que contaminada por doença sexualmente transmissível, né? O Nutt, o Greco, o Rogério Sanches, eles vão falar que se trata de crime próprio, pois exige o tipo, uma condição especial do agente. Qual? Estar contaminado por uma doença venérea. E o sujeito passivo, qualquer pessoa. Em relação ao sujeito passivo, uma dúvida que se tem, uma dúvida que se pode levantar é, mas e se a vítima quer? Né? Aquela vítima completamente apaixonada. Né? Não, te quero, mesmo que esteja fedendo, mesmo que esteja horrível. Eu quero você. Tá? Vamos ver como é que funciona essa questão. É engraçado, né? Hein? Vamos lá. Vamos ver como é que fica essa questão, então, do consentimento do ofendido. Existem duas correntes. A primeira corrente é uma corrente um pouco minoritária, até do professor André Stefan, que a gente acompanha o livro, né? A aquiescência, ou seja, a concordância da vítima é suficiente para tornar atípico o ato praticado. Se a vítima quis, né? A vítima quis, ok. É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade. Mas prevalece, né, a compreensão, o entendimento de que o consentimento do ofendido não afasta o interesse público em impedir a progressão, a disseminação dessas moléstias. Então, seria irrelevante o consentimento do ofendido. Isso é, seu assentimento ao ato sexual, apesar de conhecer o risco do contágio. Então, acaba prevalecendo essa posição, tá? Então, via de regra, tá aí. Tá? Então, para o André Stefan, faz um certo sentido. Mas ambos os posicionamentos são compreensíveis aqui. Mas eu até estou mais alinhado mesmo a essa situação. Que se trata de um crime de perigo, esse perigo não é individual. Né? Não é individual. O perigo é coletivo, para que não haja disseminação das doenças venéreas. Tudo bem? Mas o que eu penso não importa, gente. Eu não sou ninguém na fila do pão. Pega o doutrinador, tá bom? Consumação e tentativa. O 130, né, o expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, é um crime de mera conduta. Ou seja, basta fazer. É um crime de perigo.
Então, dá-se com a prática do ato sexual com potencial contágio. Potencial contágio. Mas, professor, não contaminou. É crime do mesmo jeito. Por isso que é um crime de perigo. Ele existe justamente por isso. Porque se não houvesse o 130, você imagina, o cara faz sexo com a pessoa, ele não tem o dolo de passar, né? Ele quer fazer sexo, o dolo dele é de transar. Mesmo tendo uma doença venérea. Mas ele faz sexo com a pessoa e a pessoa tem histórico de atleta e não pega a doença. Tá, mas então não seria crime, porque não houve lesão? Não seria crime, se não houvesse o crime de perigo. Se não houvesse um tipo penal que pune o ato pelo simples fato de ser perigoso, essa conduta seria atípica. Por isso existe esse crime. Alguns doutrinadores vão chamar esses crimes de perigo de soldados da reserva. São os caras que vão agir quando não precisa dos soldados da ativa. Por quê? Porque é numa situação subsidiária, uma situação em que não houve o dano, uma situação em que só se pune o risco, o perigo. Tentativa é possível? Sim. Né? Imagina que a amiga está indo com o cara, está quase entrando no quarto lá na festa para consumar o ato, e daí a outra vem, miga, sua louca, vai não. Né? Não dá, está quase caindo, miga. Está escuro. E você vai estar em risco de contaminação. Eu já soube. Uma amiga me contou, tá? Então, o cara deu, né, tentou expor ao risco de contaminação. Mas e se houver contaminação? Olha só, e se houver contaminação? Se ocorrer a transmissão da moléstia, o agente responde por crime de lesão corporal. E daí, o enquadramento dependerá da ocorrência de algum resultado agravador. Tá? Então, veja só. A gente está tratando com crime de perigo, certo? Certo, professor. Eu estou ouvindo vocês respondendo aí do outro lado. Certo, professor. Estamos falando de crime de perigo. Mas e se houver o dano? Bom, se houver o dano, eu tenho crime de dano. Eu vou resolver com o crime de dano. Qual que é o dano aqui? Geralmente lesão corporal. O cara vai ficar doente. É lesão corporal. É dano à saúde. Então, como é que eu vou tipificar essa conduta do indivíduo? Eu vou tipificar com lesão corporal. Então, quando que eu vou ficar com o crime de perigo? Quando só ficou no perigo. Se passou do perigo para o dano, eu não vou pensar no 130, eu vou pensar no crime de dano. Então, por exemplo, se a doença gerar perigo de vida ou afastar o ofendido de suas ocupações habituais por mais de 30 dias, eu estou pensando em lesão corporal grave. Artigo 129, parágrafo 1º. Porque houve o dano. Crime impossível. Bom, crime impossível, artigo 17, né? Absoluta ineficácia do meio, a impropriedade absoluta do objeto. Absoluta ineficácia do meio. Se o indivíduo colocar camisinha, não vai ter nenhum risco de contaminação, então o risco é absolutamente ineficaz. Seria crime impossível. Então aqui, absoluta ineficácia do meio. A vítima já tinha gonorreia. O cara tem gonorreia, só que ele quer fazer sexo, ele quer expor a vítima à contaminação, embora ele quer fazer sexo e assim expor a vítima à contaminação. Embora ele não queira necessariamente transmitir a gonorreia para mim. Mas aqui eu tenho um dolo bilateral, porque ela também tem gonorreia. Ou seja, ninguém vai conseguir transmitir porque ambos possuem. Então aqui seria a vítima contaminada pela mesma doença, absoluta impropriedade do objeto. O objeto, né, o ser humano, parceiro sexual, é um objeto absolutamente impróprio para ser contaminado, eis que ele já está contaminado. Forma qualificada. Então vamos lá. Forma qualificada. Qual que é a forma qualificada? É quando o agente atua com dolo de dano. Isto é, além da intenção de satisfazer a lascívia, o indivíduo deseja transmitir a doença. Opa, então aqui o cara é mais perigoso. Sim. Aqui a conduta é mais reprovável, professor. Aqui a conduta é mais reprovável, porque ele não quer apenas fazer sexo e assim expor ao risco de contaminação. Ele quer fazer sexo e contaminar.
Percebe? Olha só, olha o parágrafo primeiro. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, se é a intenção do indivíduo contaminar o parceiro sexual com aquela doença venérea, aí a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja a questão do dolo aqui. Ó. Eu falei para vocês que nós íamos voltar na questão do dolo. Lá no caput do 130, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Lá no caput, o dolo é de perigo. É um crime de perigo e o indivíduo está agindo com dolo de perigo. Ele não quer necessariamente o dano, ele quer praticar o ato. E ele sabe que automaticamente praticando o ato ele está expondo ao dano. Ele está expondo ao risco. Tá? Então, é um dolo de perigo, um crime de perigo. Ele quer o ato sexual, ele não quer o dano, mas ele sabe que estaria expondo, ao fazer o ato sexual, estaria expondo ao risco de dano, o risco da contaminação. Então, é um crime de perigo com dolo de perigo. Agora, no parágrafo 1º, eu tenho crime de perigo, mas o dolo é de dano. O indivíduo sabe ou deve saber estar contagiado, contaminado. Ele sabe que é portador da doença venérea, mas além de querer satisfazer o seu desejo sexual, a sua lascívia, ele também quer transmitir a doença sexualmente transmissível. Então aqui ele age com dolo de dano. Bom, e se ele age com dolo de dano e nada aconteceu, professor? Bom, eu poderia pensar que ele responderia por tentativa de lesão corporal, mas a pena é muito pequena. Então aqui a pena é maior. Porque olha a pena do parágrafo 1º. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. É muito maior do que a pena da lesão corporal tentada. Né? Porque a lesão corporal leve, né, do 129, a pena é de 3 meses a 1 ano. Então aqui, como essa conduta é mais grave, é uma conduta perigosa e atinge a coletividade de certa forma, se ele tem a intenção de transmitir e não transmite, ele não vai responder por tentativa de lesão corporal. Ele vai responder aqui, olha, com pena de 1 a 4 anos e multa. Tudo bem? Vai acabar o tempo, a gente volta logo em seguida, tá bom? Vamos um pouquinho lá para o WhatsApp.